No estudo dessa semana 15, nós damos uma pausa naquela sequência dos acontecimentos da vida de Cristo para a gente se concentrar nos eventos da última semana do ministério do Messias aqui na Terra. Naquela ocasião, o povo judeu comemorava a Páscoa, que é a lembrança de quando eles saíram do cativeiro do Egito. E era um momento festivo para eles. Eles cantavam, preparavam alimentos, eles reuniam as famílias e contavam histórias das lembranças dos seus antepassados. Era um momento de bastante reflexão para eles. Essa última semana foi muito intensa. Os apóstolos tiveram que presenciar tudo o que o Salvador passaria antes de receber a sua glória. Mas isso para que os seus testemunhos fossem completos, porque a partir dali eles puderam testificar que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E o título desse primeiro tópico de estudo é: Jesus Cristo tem poder para nos ajudar a vencer o pecado, a morte, as tribulações e as fraquezas. E em meio a tantos acontecimentos dessa última semana, o Senhor nos deixou muitos ensinamentos, tanto com palavras, com as suas ações e com o seu exemplo, de como nós devemos encarar as situações que nos vêm até os dias de hoje, principalmente com relação às nossas fraquezas e às nossas tribulações. Nós estudamos que no domingo antes da ressurreição, o Salvador Jesus Cristo planejou uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele já estava preparado para o que aconteceria naquela semana. Ele sempre deixou isso bem claro. Como a liderança da cidade já procurava uma oportunidade para prender Jesus, eles fariam isso na primeira ocasião. Mas como a entrada do Salvador causou um alvoroço tão grande na cidade, a população não permitiria que isso acontecesse. E ele conseguiria dar sequência no planejamento daquela semana. A entrada dele foi aquele episódio que, montado em um jumento, o povo recebeu com grande expectativa. Mateus capítulo 21, versículo 8. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que o seguia clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E o que dá para aprender nessa ocasião é que existe uma diferença muito grande entre o entendimento, a profundidade do testemunho que eles tinham do Salvador com o testemunho ideal, que já foi estudado anteriormente. No versículo 10, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Percebe? A visão deles aqui era o profeta de Nazaré, a quem eles depositavam uma esperança muito grande, que seria o libertador das suas aflições terrenas. Esse testemunho que a população deu do Senhor é muito diferente do testemunho que Pedro deu do Senhor, que nós já estudamos na semana passada. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Nós temos que entender a profundidade do nosso testemunho. Às vezes nós até pensamos que temos um bom testemunho, um testemunho forte, mas quando nós percebemos que as bênçãos não chegam para a gente, nós duvidamos. E então é o momento de rever. O que Jesus Cristo significa na minha vida? Qual posição Ele ocupa? O que é a igreja para mim? O que significam as ordenanças? Porque essa é a diferença entre o que Deus pode e o que Ele não pode mudar na minha vida. É a profundidade do meu testemunho e o que esses pontos representam para mim. Na segunda-feira, aconteceu o episódio em que o Senhor purificou o templo. Em Mateus capítulo 21, no versículo 12, está registrado: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Eu gosto de pensar nesse episódio.
porque dá para aplicar muito na nossa vida. O Salvador tem essa característica. Quando ele chega, ele purifica o lugar. Ele fez isso algumas vezes no templo. Ele faz isso na nossa própria vida. Primeiro ele limpa o ambiente e depois ele realiza as curas, os milagres. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Tem pontos na nossa vida que não dá para mudar vivendo do jeito que nós estamos vivendo. Tem que haver uma organização primeiro. Temos que pegar o que é espiritual e colocar no lugar do espiritual. Pegar o que é comercial e financeiro e colocar no seu devido lugar. Então nós temos que definir as prioridades. Depois que nós fazemos essa organização, aí nós vamos começar a ver transformação. O Senhor ia com frequência no templo durante esses dias em que ele permaneceu em Jerusalém. De dia, porque à noite ele permanecia no Monte das Oliveiras. O Senhor ensinou muito dentro do templo, para os líderes e para os fariseus. Ele abordou muitos assuntos. O Senhor ensinou sobre a autoridade. Ele falou sobre fazer a vontade do Pai. Ele ensinou sobre julgamento. Ele contou algumas parábolas. Ele tirou as dúvidas a respeito de ressurreição, sobre ordenanças. E ele ensinou o maior mandamento da lei. Mateus 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui a gente dá uma pausa para falar um pouco sobre amor próprio e cuidados com nós mesmos. Eu só posso dar o que tem em abundância dentro de mim. Eu só posso estender a minha mão para ajudar o próximo se a minha mão estiver firme. Por isso o Senhor dá uma ênfase em que nós precisamos amar as outras pessoas como nós nos amamos. E é por isso que nós precisamos nos amar, nos entender e até nos perdoar pelas coisas que nós ainda estamos melhorando, para então deixar esses sentimentos fluírem e chegar até as outras pessoas. Enquanto nós nos amarmos, nós conseguiremos amar o nosso próximo. Não devemos confundir amor próprio com egoísmo, porque isso é amar a si próprio acima de todas as coisas, e está mais relacionado com a dificuldade em viver o primeiro grande mandamento. Quando nós amamos Deus em primeiro lugar, e nós temos um bom relacionamento com Ele, nós nos entendemos mais, e o segundo mandamento flui normalmente. Ele continua ensinando sobre humildade, misericórdia. Ele falou sobre sacrifício quando ele presenciou a oferta que a viúva deu. Ele falou sobre os sinais da segunda vinda. E ele falou muito sobre obediência, preparação, boas obras e muitos outros. De todas as coisas que ele ensinou dentro do templo, o que eu mais gostei, o que me tocou muito, foi o que ele ensinou antes de entrar no templo. Quando ele fez aquela figueira murchar porque ela não tinha frutos, os apóstolos ficaram muito admirados. Então ele os ensinou. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis isto à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. A quinta-feira eu penso que é o dia mais bonito de ser estudado. Os acontecimentos desse dia mudaram tudo. Tudo passou a ser diferente. As ordenanças que foram instituídas naquela noite, e Jesus Cristo ter conseguido realizar o que ele planejou e se preparou a vida inteira, explica a postura dele daquele momento em diante. Com tudo o que aconteceu, ele já era outra pessoa. Ele tinha acabado de salvar o mundo inteiro. Os outros acontecimentos foram resultados daquela noite.
Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ficai aqui e velai comigo. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. O que aconteceu a partir de então foi só uma questão de tempo para que Cristo desse por cumprida a sua obra aqui na terra e para que se cumprisse todas as profecias referentes a Ele. Ele próprio comparou esse momento como a dor que as mulheres sentem antes de dar à luz, antes de receber aquela alegria de trazer um filho ao mundo.
Nas tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado. Não tenhais medo, pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. O próximo tópico de estudo é: muitas testemunhas testificam da ressurreição de Jesus Cristo. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Esses e muitos outros, até nos nossos dias, são testemunhas especiais da ressurreição de Cristo. Próximo tópico de estudo: Jesus Cristo me concede paz e alegria. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora.
Agora que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A mesma serenidade e a convicção que Salvador tinha diante daqueles momentos de aflição, ele espera que a gente tenha. Não precisamos ter aflição, mas ele espera que a gente confie na promessa de que ele não vai nos deixar passar sozinho as nossas dificuldades. Muito pelo contrário. E ele ainda nos ensinou o segredo de como obter a felicidade que nós tanto procuramos aqui na Terra. No capítulo 14 de João, no versículo 12, nós encontramos: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho-vos dito. E na semana que vem, nós vamos estudar que, ao buscar conhecer a vontade do Senhor, nós temos que nos preparar. Porque quando fazemos uma pergunta, nós podemos receber uma resposta diferente do que estamos esperando. Então, até o próximo vídeo.